9 minutos de volta aqui com o estúdio CBN para falar de declaração de imposto. Quem é microempreendedor individual pode precisar fazer, na verdade, 2 declarações esse ano. E é importante não confundir, porque tem o imposto de renda da pessoa física com a declaração de pessoa jurídica do mês. E são 2 coisas bem diferentes. A gente vai conversar um pouquinho com o William Tomás Borges Silva, que é professor de contabilidade lá do Senac São João da Boa Vista, para explicar a diferença, mas também detalhar um pouco mais da declaração do imposto de renda para o MEI. Seja bem-vindo, William. Boa tarde, Guariz. Boa tarde, Sandra. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Vamos primeiro explicar, né? Quem deve, então, fazer a declaração MEI? Bom, a declaração do MEI, a gente tem que sempre pensar que são 2 declarações, né? São distintas. Tem a declaração da empresa do MEI e tem a declaração da pessoa física. Então, talvez a pessoa tenha que fazer as 2, ou talvez somente a da MEI. Depende muito de cada pessoa. E o que vai ser o diferencial aí para declaração do imposto de renda? A declaração do imposto de renda para a pessoa física, só por ela ter a MEI, talvez não obriga ela a fazer essa declaração. Então, existem outras variáveis que é a declaração da pessoa física. Talvez ela tenha uma empresa MEI no nome dela, ela trabalhe como um prestador de serviço e ela também tem um outro emprego e ela recebe dessas 2 fontes de renda. E aí ela fica obrigada a declarar juntando as 2 fontes de renda na MEI e do outro lugar que ela trabalha, que ela tem renda. E aí ela fica obrigada a declarar. E a declaração do MEI, que é a da ASN, né, a declaração da empresa, aí todos os MEIs têm que fazer e são obrigados. Eu queria tirar uma dúvida, William, na questão que você acabou de citar, quando a pessoa tem um emprego CLT e ela também é MEI. São 2 declarações completamente diferentes, como a gente falou no início, porque não se soma os valores, né? Quando a gente pega, por exemplo, a pessoa física vai fazer a declaração, pega o informe de rendimentos. Aí, no caso, tem que ter um informe para o MEI e um para a pessoa física, é isso? Exatamente. A empresa do trabalho que ele faz fora da MEI dele, ele pega na empresa dele, né? E a empresa do MEI, ele tem que tirar um informe também da empresa. Então, ele tem que fazer esse controle mensal e, normalmente, o MEI, ele dá de rendimento tributável, de renda para a pessoa, o salário mínimo, né? Perfeito. O teto, no caso de faturamento do MEI, estipulado, né, é de R$81 mil por ano, né? Mas aí pensando, o que entra nesse cálculo para a declaração do imposto de renda? Deve considerar, por exemplo, a isenção da receita bruta, né? Considerar despesas que teve ao longo do ano? Muito bom. Para trazer o dinheiro que está na empresa para a pessoa física, existem 2 variáveis. Primeiro, a MEI tem que ser vista se tem o contador, uma contabilidade regular, ou se não tem. Dependendo se tiver ou se não tiver, a regra muda. Eu vou falar para vocês um pouquinho da regra com e sem para as pessoas entenderem. De repente, eu tenho um MEI e eu faço contabilidade regular. Então, eu tenho história de contabilidade, eu mando todos os documentos para registros contábeis. E esse escritório de contabilidade, ele faz toda a escrituração contábil. E no final, receita menos despesas, sobra-se o lucro. Por ter a contabilidade, esse lucro que sobra, ele vai para a pessoa física para declarar o imposto de renda totalmente isento, direto da contabilidade. No outro caso, que é quando a pessoa ela não tem um escritório regular, porque o MEI ele não está obrigado a ter um escritório regular, fazer escrituração contábil regular, e a pessoa faz de casa o controle, todas as anotações, aí tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque a receita ela tributa em cima do faturamento da MEI. Então, se de repente eu tenho uma empresa que faturou R$50 mil no ano, uma MEI, e desses 50 mil de venda, ele gastou 30 mil reais para conseguir comprar esses materiais todos para vender esses produtos.
sobrou 20 mil. Desses 20 mil reais, ele tirou despesas administrativas, despesas operacionais, e sobrou 5 mil reais de lucro na MEI dele. Só que por não ter essa contabilidade regular, a Receita Federal ela arbitra um lucro, que é o chamado lucro presumido, mesmo na lei também tem. E esse lucro presumido ele é de 8%. Então, desses 5 mil reais, ele pode jogar na pessoa física dele 4 mil reais, e os outros R$1.000 ele tem que tributar na declaração dele. Às vezes ele é pego de surpresa, então, nesses cálculos e de ter que pagar imposto, mais imposto. De ter que pagar imposto. Muitas vezes também assusta, porque normalmente os MEIs não têm contabilidade regular. E eles acreditam que não precisam fazer esse controle. Chega na hora do imposto de renda, ele não tem como declarar, porque ele não fez o controle do ano todo, de todas as receitas e despesas. Aí não tem para onde correr, vai acabar tendo problema, William, porque se ele não contabilizou, alguém vai atrás, né? Porque se emite nota em qualquer lugar que se recebe ou que ele faz algum investimento, né? Exatamente. Não tem para onde correr, ele vai ter que buscar os documentos, os registros que ele tem, todas as anotações que ele conseguir pegar durante aquele ano e tentar jogar na declaração o mais correto possível. Mas como não vem mantendo esse controle, mesmo assim ainda pode haver falhas. E aí, se tiver alguma falha, cai na malha fina também. Aí o leão morde. E aí tem a possibilidade de fazer as correções ou ter as mesmas sanções que os demais contribuintes, mesmo sem ser o MEI? As sanções são as mesmas para todos, mas tem o tempo de fazer as retificações. Então, nós estamos fazendo a declaração agora, que o último dia de entrega é só 31 de maio. E a pessoa ela pode retificar essa declaração mesmo fazendo a entrega agora, não vai estar fora do prazo, né? Então, uma dica que a gente dá mesmo se não tiver com todas as informações corretas, entregue a declaração, depois retifique essa declaração para não ficar a par daquela multa que tem de uma declaração por entrega em atraso, tanto da empresa quanto da pessoa física. E dá para usar aquelas questões de facilidade também da declaração pré-preenchida para o MEI? Pode fazer a declaração pré-preenchida. O MEI, ele já sai no site diretamente da DASN, que é a declaração do MEI, e agora a declaração da pessoa física também já está disponível online, que pode ser uma facilidade para muitos contribuintes. William, a gente está falando muito especificamente aqui do MEI hoje, mas tem muitas dúvidas que vão surgindo, inclusive os nossos ouvintes estão participando. Queria estender, então, para que a gente possa esclarecer a nossa ouvinte Deusélia, que está uma dúvida aqui em relação à aposentadoria. Ela é aposentada, ou está perguntando, na verdade, não sei se ela pode estar perguntando para alguém da família também. Quem é aposentado, mas continua trabalhando CLT, ele precisa declarar a aposentadoria? A gente fala do MEI, mas imposto de renda assusta todo mundo, né? Sim, tem que declarar a aposentadoria, porque a aposentadoria também é uma renda tributável, né? E se junta a renda da aposentadoria com a renda do trabalho que ela faz assalariado mensal. Então, esclarecido aí para você. Aí tem mais dúvidas que vão chegando aqui dos ouvintes. Luzia Nucci, quem recebe aluguel, como proceder na declaração? O aluguel ele é uma fonte de renda tributável, e esse é um outro ponto que pega assim, muitas pessoas o aluguel. Normalmente os imóveis estão numa imobiliária, e a própria imobiliária tem que fazer uma declaração de quem paga e de quem recebe esse aluguel. Então, mesmo que quem está pagando o aluguel não informe que declarou, que pagou, mas a imobiliária declara. Então, a pessoa que recebe esse aluguel, ele tem que colocar esse aluguel também na declaração da pessoa física, na declaração de imposto de renda, e isso vai somar também nos seus rendimentos tributáveis.
Muito bom. Perfeito. O William respondendo aí, então, a essas questões, acredito que a gente vai ter que voltar, né, também ao longo desses próximos meses, até o dia 31, porque é isso, na hora que começa a preencher que vai surgindo as dúvidas mesmo, e aí a gente tem o papel de ajudar com a prestação de serviço. Mas agradeço, William, pela disponibilidade e pelas informações trazidas hoje aqui na nossa programação. Eu que agradeço, estou à disposição, o Senac está à disposição, e sempre que precisar pode chamar a gente. Até uma próxima, então. Conversamos com William Tomás Borges Silva, professor de contabilidade do Senac de São João da Boa Vista.